Amigos da CBN, jogo encerrado no Mané Garrincha em Brasília, deu Flamengo no primeiro Fla-Flu, jogado fora do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca em 110 anos de competição. E hoje, Álvaro, vimos novamente um Fluminense com problemas, com dificuldades, e eu tenho a impressão que o Eduardo Batista, que falou tanto em pressão, vai continuar ouvindo a corneta lá na rua Álvaro Chaves, Rua das Laranjeiras, hein, Álvaro? Menos mal para ele que ele tem um clássico na próxima quarta-feira. Né, e tem chance de se recuperar, assim como o Flamengo. O Flamengo tinha perdido para o Vasco há uma semana, hoje ganhou um outro clássico, ganha um pouco mais de tranquilidade, de confiança, e o Fluminense tem essa chance também, vai ter oportunidade no jogo contra o Botafogo. Se vencer, o Eduardo Batista ganha uma sobrevida, volta a ter um pouquinho mais de tranquilidade. Por outro lado, se sofrer uma nova derrota, a situação dele se complica muito, principalmente porque ele não tem conseguido acertar esse time do Fluminense. No Fla-Flu, ele tentou algumas mexidas, lançou uma nova dupla de zagueiros, com o Henrique jogando ao lado do Renato Chaves, barrou o Giovani, colocou de volta o Léo na lateral esquerda e tirou o Douglas para o retorno do Fred. O Fluminense até começou fazendo um bom jogo. Né? Teve duas oportunidades logo no início, com o chute do Gustavo Scarpa de fora da área, que obrigou o goleiro Paulo Vitor a fazer uma grande defesa. Depois, um chute de virada do Fred, aproveitando um cruzamento do Wellington Silva. Né, a bola passou por cima do travessão. Parecia que o Fluminense estava começando a controlar a partida. Só que no minuto seguinte, o Guerreiro arriscou um chute de fora da área, o Cavalieri salvou para escanteio. Na cobrança desse escanteio, o Cavalieri falhou. A bola cruzada pelo Mancoejo veio dentro da pequena área. O Cavalieri, com a proteção do Cícero e do Fred, não conseguiu segurar a bola, soltou, ela resvalou no Fred, sobrou para o William Arão. E o William Arão fez o primeiro gol do Flamengo aos 14 minutos do primeiro tempo. Dali para frente, o Fluminense se perdeu, o Flamengo começou a tomar conta do jogo, usando principalmente o lado direito do seu ataque, com Marcelo Cirino e o Rodinei em cima do Léo Pelé. O Léo Pelé recebeu cartão amarelo por uma falta, o Marcelo Cirino teve a chance num chute de fora da área, o Rodinei também teve a oportunidade num chute de dentro da área, que foi na rede pelo lado de fora. Depois o Cavalieri ainda salvou o Fluminense num chute cruzado do Mancoejo da esquerda e numa cabeçada do Guerreiro já no finalzinho. O Flamengo poderia ter saído para o intervalo até com uma vantagem maior, mas conseguiu ali pelo menos sair com 1-0. E logo no início da segunda etapa, ampliou essa vantagem, porque aí o Fluminense voltou com uma alteração, a meu ver, totalmente equivocada. O Eduardo Batista, que tinha o Giovani no banco, tirou o Léo com medo, porque ele já estava com cartão amarelo e não estava conseguindo parar, o Marcelo Cirino. Só que em vez de colocar o Giovani, ele colocou o Douglas e deslocou o Gustavo Scarpa para jogar como lateral esquerdo. O melhor jogador do Fluminense, o jogador mais lúcido do meio-campo do Fluminense, passou a ser improvisado como lateral esquerdo. Ele perdeu um bom meia e não ganhou um lateral. Com 2 minutos, o Rodinei recebeu uma bola pelo lado direito, o Scarpa e o Douglas marcando a distância, ele faz o cruzamento, a bola era muito mais para o Henrique do que para o Guerreiro. O Guerreiro saiu de trás, se antecipou ao zagueiro do Fluminense, cabeceou, fez 2-0 para o time do Flamengo. O Fluminense tentou reagir, aos 8 minutos o Marcos Júnior sofreu uma falta do Cuéllar, uma falta normal de jogo, só que o Marcos Júnior tentou se levantar rapidamente para cobrar a falta. E o Cuéllar ficou segurando o jogador do Fluminense para retardar a cobrança. O Pierre e o Wellington Silva chegaram em cima do jogador do Flamengo com alguma violência, empurraram o jogador do Flamengo e acabaram provocando uma confusão generalizada. E o árbitro exagerou ao mostrar cartão vermelho para o Cuéllar e para o Marcos Júnior, porque não tinha feito nada, só tinha sofrido a falta. Né? Deixou os dois times com 10 jogadores. O Eduardo Batista tirou o Cícero, colocou o Gerson para tentar dar um pouquinho mais de agressividade, não mudou muita coisa. O Flamengo aos poucos foi se encolhendo para jogar nos contra-ataques, só que com a vantagem de 2-0, esqueceu de usar os contra-ataques e deixou a bola muito com o Fluminense. O Fluminense foi chegando, até que aos 36 minutos o Gerson sofreu uma falta na entrada da área e o Scarpa cobrou com maestria, fazendo o primeiro gol do Fluminense. Ainda havia tempo para buscar o empate, né? Ainda tivemos mais 12 minutos de bola rolando, mas aí já faltava organização, já faltava fôlego, já faltava disposição para que o time do Fluminense buscasse um resultado melhor e, no fim das contas, a vitória por 2-1 acabou sendo merecida para o time do Flamengo. Muito bem, vamos aguardar então qual é o efeito que a vitória provoca no time do Muricy
e qual o efeito que provoca na equipe do Eduardo Batista na sequência do campeonato. Um abraço, até a próxima.